Eu que agradeço, tá? A primeira coisa é agradecer um bom dia a todos vocês, tá? Só fazer uma perguntinha, isso aqui é o avançar, isso aqui é retroceder, né? A primeira coisa que eu queria, novamente, dar um bom dia a todos vocês, tá? O Papito está por aqui? O Fernando Papito está na outra, né? Tá ótimo. Bem, então, eu trouxe uma coisa que ele não dá ao vivo lá, bem, ele não está aqui, então vou ter que dar para ele depois na outra, né? O que vai acontecer, gente? A ideia é que, nesse momento, eu vou subverter. Você vê que já começou pelo slide, não é o padrão, propositalmente. Tá? Eu vou subverter o entendimento de como é que vocês vão enxergar o defeito, o bug. Porque o que está acontecendo? Eu vejo, tá? Eu agradeço a várias pessoas que trocaram, desde o taxista, que a gente acaba trocando ideia e sempre aprendendo alguma coisa, que você sempre, quando encara o problema, nem sempre aquele problema resolve-se de uma maneira reta. Às vezes você tem que ir lá na esquina, voltar, porque o entendimento do problema passa, às vezes, por uma coisa muito maior. E eu vejo isso porque, nesse tempo de carreira, acabou que a gente... eu digo isso porque eu digo, às vezes, que eu falo múltiplas personalidades, no bom sentido, né? Acabou que eu tenho o Molinari, que faz um monte de coisa, que escreve um monte de coisa, que faz não sei o quê, que no final acaba se transformando. E exatamente essa ideia. Eu quero passar uma transformação para vocês, para que vocês olhem o defeito, o problema, de uma maneira... esse cara aqui é um maluco, idiota, isso é besteira. Não é tanta besteira não, gente. Às vezes um bom dia, já começa por aqui. Um bom dia, quando você começa a falar, pode gerar um problema enorme. Já aconteceu comigo. Entrei no escritório, não vi o cara dar bom dia, o usuário olhou de mau humor para ele. Uma hora depois, tinha uma reunião. Entrou, não deu bom dia, não levantou direito. Aquele que não levantou direito gerou uma falha de levantamento. Gerou uma falha de levantamento de requisito. Vai ter um problema de teste lá na frente. E aí o que vai acontecer? Você começou a gerar defeito. Então, você tem que... A educação, o bom dia, a troca de ideias. Tá? Por isso que algumas pessoas, eu gosto de apertar com as duas mãos. Tá? Quando eu conheço uma pessoa. Não só para passar uma energia boa, tá? Mas para trocar o olhar. Porque muitas das vezes você entende a pessoa por dentro bastando olhar de maneira diferente. Começa por aí. Tá? Então, vamos lá. Bem, o que vai acontecer? Rapidamente eu vou falar um pouquinho mais de mim, tá? Isso aí não tem como, né? O pepino em si, que eu vou mostrar aqui, uma subversão desses problemas, tá? Para que a gente possa entender. A parte de QA e visão, e logo em seguida nós vamos entrar em testes funcionais, para entender um pouco dessa coisa, porque não tem como. Você pode ir para mobile, você pode ir para outras plataformas, mas você sempre vai precisar testar funcionalidade, testes funcionais e, sobretudo, performance. Mas e acessibilidade? Está aí dentro, gente. Isso faz parte. Eu tenho um livro, por exemplo, que eu escrevi de teste de aplicações mobile, que só com técnicas e estratégias, que uma parte do livro é só sobre acessibilidade, dada a importância e como é que você testa a acessibilidade. Então, isso é muito importante, isso é bem legal. Tá? Então, vamos lá. Ponte para o futuro também. Isso como é que eu me transformo para ser um melhor profissional? Eu tenho que dar uns highlights, e isso é fundamental. Ups, sempre faço isso, tá? Para quem não sabe, tá, gente? Sou autor de 10 livros técnicos, sou especialista há quase 3 décadas, mestre em administração e inovação, pós-graduado em sistemas de computação, graduado em sistema de computação, sou pós-graduado em QA, youtuber, blogueiro, aí a gente vai se transformando. Tá na área de tendências de QA, porque muita gente não tem ideia, mas eu leio muito, sou um devorador de livros. Eu paro uma parte do dia, leio um pouquinho de jornal, leio um pouquinho de Veja, site de notícia, tendência de tecnologia. No final, e sem contar a parte de TI, de não sei o quê, de QA, e no final, acaba que eu absorvo tanta informação, que no final acaba que eu começo a enxergar, não um degrau. O degrau é o seguinte, eu começo a enxergar lá na frente. Então, o Molinari tem essa característica. Vocês veem que eu já sou meio agitado, né? Já falo um pouco mais rápido, né? Já tomo vitamina B12, no bom sentido mesmo. Tá? E é por aí. E, claro, né? Que eu tive algumas inspirações para ser analista de tendências de QA também. Então, assim, acaba que a gente vai se transformar ao longo da vida. E também sou romancista nas horas vagas. Qual é o truque aqui?
é que eu também escrevo muito livro técnico, também sou poeta aí, também faço essas loucuras todas. Mas, agora, nesse momento, com a autorização da editora, estou lançando meu romance, que vai estar sendo, se Deus quiser, no início do ano que vem, já foi lá para diagramação e tudo, que é a Editora Alta Books, que é um livro, claro, que tem QA, que tem teste. Romance que tem teste, claro. Tem geek, tem nerd, tem hacker, tem um monte de doideira lá, que no final é um reflexo do que eu sou. Você vê que eu gosto de super-herói. E por aí vai. E é isso aí. E o meu segundo, que eu estou falando aqui, é que o meu outro livro, que é técnico, já está no forno. Já estou finalizando ele, no meio para o final, que já vai ser entregue à editora e já vai estar saindo. Então, a gente está sempre fazendo 1000 coisas e fazendo palestra e escrevendo. Então, esse que é o Leonardo. Tá? O que é a WT? A W é uma empresa, tá, que tem todo esse processo, fábrica de teste, automação de teste. Ela aqui, né, eu conheço os donos e tudo há muito tempo. Então, é uma empresa transparente, nesse bom sentido aí. Eles têm toda uma parte de treinamento, geralmente eu dou alguns deles, se for o caso mesmo. Tá? Onde, por exemplo, aproveitando o gancho da outra palestra aqui, até uma das chaves para a gente atender parte de automação de testes, que eu tinha a mesma dificuldade, eu não gostava de programar, mas eu fiz assim, ó. Não é o estado do Thanos, não, mas é assim, entendeu? Rapidinho que eu comecei a aprender lógica. Lógica. Você entendendo de lógica, não importa se você vai aprender linguagem A, linguagem B, linguagem C. Você entende rápido. E nos meus treinamentos, eu não uso pouco, necessariamente, automação direta. Primeiro, eu faço exercícios de lógica, para que a galera entenda como é que é o processo de criar partes de testes através de lógica. Muitas vezes, casos de teste que não fazem sentido de um lado, não faz sentido nem de outro. E qual que você testa? Nenhum. Você tem que entender de uma maneira diferente. Tá? Claro que a galera lá vai ter uma parte nova, que é a AD, tá? Que é uma loucura nova aí, e a gente vai seguindo em frente. Quero começar de um jogo. Tá? Eu aposto que ninguém aqui, né, pouca gente gosta desse jogo, Magic the Gathering. Eu sou fã. Ah, você joga? Ah, aqui, ó, o Jace Beleren, aqui, né? O Jace Beleren, né? Na verdade, aqui, essa é uma carta do jogo, um jogo que hoje está fazendo um maior sucesso também online. E a frase dele é o seguinte: a mente pode ser sua grande arma, mas também pode ser sua grande fraqueza. Isso quer dizer o seguinte, que a gente não deve nunca parar de... Vou repetir novamente, parece ter um mantra, mas nunca para de estudar, nunca para de ler, nunca para de aprender, nunca para de se rever. Eu mesmo, nessa mesma palestra, eu me gravei, me revi e, teoricamente, tentei ver os meus bugs da minha pseudo-apresentação. E é isso mesmo, tá? E, assim, a ideia é justamente essa, é subverter o meu próprio olhar, tá? Para que a gente possa seguir em frente. E se você achar que você sabe tudo, você já vai estar cometendo um pecado da arrogância. E isso gera um bug, gera um pepino. Porque o que eu quero fazer? Eu não quero, com todo respeito, pegar pepino e ter uma indigestão. Quero pegar pepino e transformar numa salada bonita. Cortar em picadinhos, ou cada um tem o seu estilo. Ou então fazer como o Kaysar, que pega assim, ó, e come o pepino, né? Como ele fez no BBB. Então, gente, a ideia é essa, é subverter o seu próprio olhar. O pepino, novamente, um outro olhar. Tá? E claro, o Thanos, não podia deixar aqui com o Thanos, minha gente. Ele e eu estou com o mapa do infinito aqui, é um pequeno detalhe, tá? No peito, essa que é a ideia, tá? Porque o bug é inevitável. Essa frase do Thanos de Ultimato é única. Por quê? Mas é o quê? As contas não param de chegar, os problemas... E eu sempre digo, se bug não existisse, se problema não existisse, se pepino não existisse, não faria sentido ter que TQA. Então, pronto, já começa por aí. Então, a gente vai ser sempre um outro olhar de resolvedor de problemas. A pior coisa do mundo, que eu já falei, estava conversando com vou até citar, ele não está aqui, mas ele vai depois saber. Por exemplo, a própria... Eu estava conversando hoje de manhã com a própria esposa do Fernando Papito. E uma coisa que eu até falar. Até quando você faz uma coisa simples, como um bolo, por exemplo, você tem que fazer com felicidade. Se você não fizer com felicidade, né, se você não fizer com prazer, nada que você fizer vai sair bem. Está de mau humor? Não faz. Não, estou com dor de cabeça, vai beber uma água, vai escutar alguma música que você goste, vai escutar, sei lá, um Guns N' Roses, então vai escutar uma Katy Perry, vai escutar, sei lá, qualquer coisa, vale, é tudo válido. Contanto que você seja feliz. Entendeu? E faça o seu trabalho bem melhor. Porque você com a mente aberta, o bug, você está imprensando o bug no canto. É isso mesmo, você está imprensando o bug no canto. Essa que é a ideia. Tá? Opa, e aí que tá? Ué, Molinari, de novo? Agora eu tenho que redefinir.
E o que acontece? Tá? Eu tenho 3 pontos aqui. Eu tenho o erro, o bug, tá? O defeito, que nada mais é do que você... o defeito é aquilo que está especificado e não foi implementado. Beleza. Né? O defeito. O erro, o bug é aquilo. Realmente deu um problema aleatório. Molinari, você está chovendo molhado. Tô não. E a falha humana. E muitas das vezes o seu problema que você tem que enxergar, aí o usuário chega. Isso está errado. Não está errado. O usuário que, dadas as condições normais de temperatura e pressão do seu sistema que foi desenvolvido e testado, o usuário cometeu uma falha. Ele não foi orientado a usar direito. Então não é um erro e nem um defeito. Agora, tem um caso extremo, como eu sempre cito, até um vídeo na internet explicando isso. Né? Eu até brinco que, assim, vou falar de uma maneira bem simplificada. Se você chegar numa concessionária e disser apenas, eu quero comprar um carro. Opa, beleza. Aí o cara te entrega um carro. Está lá. O carro não tem pneu, não tem banco do motorista, não tem não tem step, não tem gasolina para você chegar até o posto e botar mais gasolina, não tem seguro. No final, o carro não tem nem para-brisa. Pô, mas isso não é um carro. Aí você abre o manual do carro, está lá escrito, esse carro vem sem pneu, sem não sei o quê. Então, isso é um carro sem defeitos. Um carro sem defeito. Está no manual, está especificado, não tem defeito. Mas é cheio de erros e falhas e bugs. Muitas vezes você não consegue interpretar essas 2 situações. E às vezes você acaba se perdendo num processo de entendimento. Por isso que eu falo que você tem que ter, às vezes, um olhar mais detalhado, um olhar mais afastado. Por quê? Quais as consequências do problema de software? Né? Estimativas. Às vezes você acha que estimou certo, estimou errado. Eu já vi projetos, que eu tenho até livro de gerência de projetos, para você ter ideia. Eu já liderei projetos assim mesmo sem ter o PMBOK. Então, acaba que o Molinari, ele não é que joga nas mãos, não. É que eu sou um cara que sou altamente múltiplo, leio muito, então acaba adquirindo várias qualidades. É loucura, mas é assim mesmo. E o que acontece? Estimativas, às vezes, passam do prazo. Às vezes, não é o culpado da pessoa. Mas de quem é o culpado? O culpado é o problema, que a cada caso é um caso. Então, você tem que olhar cada vez diferente. Uma estimativa passada não garante o futuro certo. É apenas uma expectativa boa. Tá? Produtividade das pessoas na empresa. Um pepino, pode às vezes um problema, pode cair a produtividade das pessoas. Imagina você ter que corrigir. Corrigir o problema, aí volta. Corrigir o problema, aí volta. Cara, 500 vezes. Como aconteceu um problema comigo que foi incrível. Tá? Até parecer besteira. Por isso que eu acho que lógica você entende. Você tem que olhar por lógica. Passou um defeito para mim, eu analisei. Aqui funciona, lá na máquina não funciona. Mas aqui funciona. Aqui está funcionando. Aqui não funciona, mas aqui está. Aqui funciona, mas aqui não está. Não está bom. Aí o que eu fiz? Peguei o código que estava parcialmente disponível e olhei. Aí eu perguntei um detalhe, depois de um dia, realmente, eu cheguei à conclusão. Aí você tem que sair da caixa. Que horas você me mandou a versão para eu testar? Às 5h45 da tarde. E a versão que você está aí é qual? Depois eu fiz uma melhoria numa cláusula SQL. Está aqui. Na realidade, ele é a cláusula de gerência. Eu tenho um livro de gerência de configuração. Tá? Então, às vezes, acaba que essa falta de sincronia é o bug. Então, você tem que sair da caixa, olhar diferente. O erro não está em quê? Não foi um erro, estava funcionando. Por quê? Foi uma falha. E muitas vezes você resolve o problema encarando diferente. Não é só com o usuário, do nosso lado também. Isso é bem legal. Tá? Nível de manutenção do software. Vai, volta, vai, custo, vai lá em cima. Paciência do usuário. Eu já vi o usuário dizer, isso é uma porcaria. E não é porcaria, porque não foi testado de maneira adequada usando técnicas variadas. E aí, complementando, não é só você usar automação, não é só você usar manual. É um conjunto de técnicas. Por isso que a melhor técnica é um conjunto de técnicas. Por isso que quando você... Vamos usar pela natureza. Eu sempre gosto de comparar coisas na natureza. Qual o mel mais saudável? Você vai comprar mel, qual é? Mel de flores silvestres. Por quê? Ele vem de várias flores. Você pode até não gostar do gosto. Eu gosto mais de flor de laranjeira. Mas o mel mais saudável, mais forte, né, é o de flores silvestres. Então, às vezes, essa variação... Não adianta só você ficar assim, você tem que olhar para o lado. Às vezes a natureza está te explicando. Está te mostrando a solução. Você tem que sair da caixa. Exata. Essa que é o pensamento. E a má qualidade de vida. Essa que é a ideia. Justamente essa má qualidade de vida faz com que você, que
consertou um problema, aí você fica num dia até tarde, volta de novo, você fica até tarde. No final, você está todo dia ficando até tarde. Aí você chega às 10 horas da noite, 11 horas da noite. Que hora que você vai comer? Que hora que você vai dormir? E você vai engordando. Né? E você acaba brigando com a mulher, brigando com a filha, brigando com a esposa, que não tem nada a ver com isso. Então, isso, um bug pode gerar uma qualidade de vida. Então, é importante que você veja. Vocês vindo rápido demais, vocês falam, tá, gente? Pode gritar aí, pode levantar fumaça, qualquer coisa. O outro olhar, tecnologias e metodologias nascem e morrem. Você não fica preso a uma única tecnologia. Tá? Bugs nunca morrem. Como assim? Você vê uma empresa que diz, entrego 100% dos bugs testados, não vai ter nada. Mentira. Agora o usuário não aceita isso. Se você fala para o usuário que o sistema vai com algum defeito, ele vai te matar. Mas é impossível, sempre vai ter um defeito. Você que não está vendo ele, está lá escondido no cantinho. O que você faz é imprensar o bug lá no canto e controlá-lo, que nem uma jaula, que nem uma fera. Você vai, é isso mesmo, está lá, no cantinho. Tá? Né? E é o que eu falo, analista assim, sintetista, são duas expressões. O analista, ele disseca, o sintetista, ele se afasta e olha. E muitas vezes você tem que, para entender o problema, ou a falha, ou o defeito, ou o bug, você tem que ter um outro olhar. Ou você vai se aproximar, ou você vai se afastar. Por que muitas das vezes, muitas funções que o analista já poderia fazer, o gerente faz, o gerente de testes faz? É que eu falo isso porque teve uma vez que eu dei um treinamento para uma gerente de teste, uma operadora aí, que nunca funciona, vocês já devem deduzir. Aí treinei a gerente de teste, ela, entendeu? É isso mesmo, treinei, ela estava muito insegura, eu garantia, porque muitas vezes o erro não às vezes o erro é um problema emocional, então você tem que tranquilizar a pessoa. E aí eu falei, não, vamos se afastar. Esse que quando você se afasta, ele olha, tem um programador alocado ali, tem um testador aqui, tem um testador aqui, tem um testador aqui. No final, esse problema dela, que além do treinamento à parte, estava numa má alocação e sobrecarga de uma pessoa. E essa pessoa programava tanto, ele era tão bom, que ele ficava sobrecarregando ele. E ele não conseguia dar conta de tantos pedidos. De quem é a culpa? É do processo? Da pessoa? Não. A pessoa, porque você não analisou, você tem que ter um outro olhar. Aí o que é? O que ela fez? Rebalanceou, que nem um carro. Você balanceia a roda para um lado, é exatamente isso aí. O erro, às vezes, não está ali, está no processo, está adiante, está a mais. Ou então está no detalhe, você tem que analisar. Que nem essa semana, ontem estava discutindo, não, mas o usuário quer no nível alto testar a aplicação. Tá, mas para você testar, porque eu já estou nesse nível. Você testar, você já tem que estar no nível mais baixo, não sei o quê, do Watson, não sei o quê. É o de algoritmo, você tem que testar o algoritmo, parte do algoritmo, não sei o quê. Ah, legal. Porque tem níveis de camada de teste também. Então, isso é importante. Tá? Como faz isso? Tem que atualizar suas qualidades técnicas, atualizar suas qualidades não técnicas, você tem que olhar ao redor, tá? Olhar para dentro. É isso que eu falo. Muitas das vezes, um bom dia. Eu hoje não falo com ninguém. É isso mesmo. Meu amigo, você está fadado ao fracasso. Tchau, bom dia, boa tarde. Né? Rever o seu olhar. Aí vem outras coisas, inveja. Né? O que isso tem a ver? Tem. Porque eu já vi gente, de tanto você trabalha legal, trabalhar direito, dar bom dia, vai ter sempre aquele que vai te cutucar, quer espizinhar. E tem aquela galera que gosta de aprender. Eu valorizo isso. Eu valorizo o aprendizado, eu acho importante. Mas o que você faz? Você vai afastar a pessoa? Não. Você vai mostrar para a pessoa que ela precisa se transformar para melhor. Né? Eu cito uma situação minha que eu passei. Olha a falha. O médico passou um remédio para mim, que eu nunca tinha tomado esse remédio, nunca precisei tomar. O efeito colateral desse remédio era baixar a pressão. E dar sono. Mito, não era baixar a pressão, era dar sono. Aí eu não sabia. Aí um dia eu estava lá e esse gerente passou, eu só fiz isso. Peguei uma unidade dormindo. Falei, você quer dormindo? Me deu uma bronca. Aí eu passei um ano para mostrar que eu nunca fiz isso. Que era um cara sério, não sei o quê. E uma coisa dessa pode marcar por uma falha do seu médico. Agora, esse mesmo gerente, depois eu vou contar a historinha, o que aconteceu. Tá? Olha o que aconteceu. Né? E você tem que rever o seu olhar. Né? Por isso que eu falo, aquela coisa de você sempre estar programando, entrando de um lado, entrando no outro. Aprender a ter qualidades que não são técnicas, qualidades até não técnicas. Tá? Ponto 1, que é importante. O seu relatório de bugs, você tem que reolhar ele. Não é só chegar, olha, tá aqui, ó, beleza, entrega. Não.
Olha só, tem que ver, tem que botar as evidências, tudo direitinho. Não importa se é automação ou se não é automação, se é manual. Porque aquela informação que você registrar vai servir para acompanhar e você vai sempre ter que rever o seu olhar do problema. Você tem que pensar simples. Keep it simple. Se o problema está complexo, simplifique, para que você entenda melhor o seu problema. Pressão, go horse. Olha, gente, eu já vi o testador surtar. Eu não vou testar mais porra, desculpa, mas porra nenhuma. Vai embora. Sério, eu não tenho por causa de tanta pressão. Então isso acontece. Isso é real. Não é reality show, não. Isso é real. Real, gente. Tá? Se existe bug tracking, siga-o se tiver. Vai além. Vai além. Aqui, ó. Fica esperto. Tá? Olha o bug flow. Tá? E você tem que dar um novo olhar para o bug flow. Você veja quem é que são os donos, os stakeholders, aprenda as decisões tomadas, né, que são. Você aprende cada decisão tomada em relação ao bug. Você aprende com a organização e a organização aprende com você. Tá? Defina a sua prioridade e severidade, reveja os seus passos. E aí você tem esses passos todos aí, isole, não sei o quê. O principal é você sempre estar seguindo o seu bug flow interno, quando tiver. Ah, Molinari, uma recomendação. Sim, tem test link, tá? Eu mesmo tenho uma ferramenta que eu fiz uma loucura, os caras fizeram um código, eu atualizei o código, mandei para os caras lá, eles não atualizaram o código, peguei esse código, e disse, tudo bem, então vou dar um outro nome na ferramenta e está lá disponível. RTH Turbo. Quem quiser, faz, atualiza e a gente se ajuda. Né? Então, o que estava acontecendo? Você, que não é um bug tracking, é um planejamento com bug tracking, né? Mas que é isolado. Então, acaba que você, até o test link tem uma participação minha lá da tradução. Então, é legal você ver esse tipo de coisa. Né? Que você tem que olhar o seu bug report para um outro olhar mesmo. A má informação que você gera na hora do reporte, que não passa a informação direito para o seu seguinte, acaba gerando um bug de comunicação. Que até isso, Molinari, bug de comunicação. Eu falei que eu ia reverter o seu olhar. Eu estou indo mais, o buraco, com todo respeito, é muito mais profundo. Tá? Olha o Gilbert aí, adoro o Gilbert. Tá? Pontos. Você não é dono do bug, mas você tem que acompanhar. Recomende melhorias. Né? E eu acho que existe um nível um outro nível de QA que está sempre recomendando níveis de melhoria. Tá? Ele sempre tem que estar. É que nem eu fui numa empresa, lá em Santa Catarina, me pediram, Molinari, isso aqui, vamos dar um treinamento aqui, está com problema, eu acho que de acessibilidade. Tá bom. Eu entrei na empresa, acabou que eu revi os processos da empresa. É uma empresa média e pequena. Os processos da empresa, fiz recomendações, treinei a galera em acessibilidade e teste de usabilidade. Nos três aplicações dele, mobile, web e a client server. Tem uma versão client server, por incrível que pareça, que era colocado no cliente quando não podia acessar a internet. Tá? E aí você acaba que você tem que repensar o seu lado. Né? Não seja piloto de ferramenta. Cara, pelo amor de Deus, não seja piloto. Você não é escravo de ferramenta. Ferramenta diz, é uma ferramenta. Entendeu? E prepare, vá além. Tá? E a ideia agora é ampliar um pouquinho a sua visão. Eu falo do Muhammad Ali. Muhammad Ali tem essa frase aí, os campeões são feitos na academia. Né? O Muhammad Ali, como é que ele derrotou o amiguinho que está caído ali, o Joe Frazier? Por causa de um bug. Ele descobriu um bug. É isso mesmo. Ele descobriu um bug. Ué, é isso mesmo. Ele pegou o adversário, quando ele foi retomar o título mundial, na famosa luta do Zimbábue, ele se preparou e viu mais de 100 vezes um vídeo dele, vídeo. No vídeo, ele viu que ele fazia um movimento que gerava um espaço assim, de meio segundo, que normalmente ninguém detectava, mas ele detectou, naquela época. E ele criou um novo golpe. Ele inovou. E essa inovação fez com que ele se preparasse para apanhar. Ele descobriu um ponto, né? E fez isso, entendeu? Para quê? Para que você pudesse descobrir e melhorar. Ele ganhou a luta. No final, ele foi ovacionado. Por quê? Ele descobriu através de um bug. Tendência de teste. Gente, hoje em dia, você tem muito mobile, muito computação em nuvem, mas o mundo está puxando para cá. Está puxando para cá. Você vê que já tem internet banking com um monte de ajuda aí, chatbot e por aí vai. Davos, ano passado, estava aí. Preocupação, Jornal Nacional semana passada, preocupação IA. E já está atrasado. Né?
O World Quality Report, não sou eu que estou falando, o World Quality Report mundial. Principal ponto, a satisfação do usuário final. Essa satisfação do usuário final faz com que é o foco que eles perceberam. Uma pesquisa mundial, grandes empresas, foi feito um relatório em cima, eles recomendaram muitas coisas. Ó, eles recomendam aumento do nível de automação, implemento de testes fora dos silos. Você tem que sair fora da caixa. E uma coisa bem legal que eu falo é preocupação com testes em IA e as suas habilidades. Muita gente hoje, eu até dei um curso de teste com IA, mas acabou que não teve gente, acho que ninguém levou a sério. Não estava, digamos assim, vendo. O World Quality Report está falando, não sou eu, não. Então, isso era para lá fora. Aqui no Brasil está atrasado. Então, aqui é para trazer vocês além, para vocês irem além. O que é a minha visão? Eu acho que a gente precisa evoluir mais. E um outro ponto que eu sempre falo, tá? Que Agile e DevOps tem tudo, porque as tecnologias, as metodologias evoluem e vêm, nascem e morrem. Se hoje é DevOps, Agile, GoHorse, daqui a pouco vai Mamãe Viu a Uva, não sei. Tá? Então, assim, a gente chega lá. Tá? E um outro ponto, você tem que voltar ao básico, que nem jogador de futebol. O jogador de futebol não treina chute a gol, corrida, não sei. É a mesma coisa. Se treine, se revise. Com mesmo coisas antigas, faça isso. Isso é bem legal. Tá? Como é que refaz um teste funcional, um teste performance? Tá? Vocês vão ver. E não seja esse piloto de ferramenta, evolua. Opa! Nem tudo é ferramenta, nem tudo é na raça. Muitas das vezes, você acha que tudo... Né? Eu falo isso porque já cansei de ver. Gerente, tá tudo bem no teste, tá tranquilo? Você vai entregar amanhã? Vou. Amanhã. E aí, como é que tá? Tá beleza. De tarde, ele. Pô, cara, realmente não vai dar. Aí, não vai dar. Porque aí você descobre que o que foi? Já estava correndo um problema que ele não comunicou. E ele precisava de ajuda. Achou que era o dono do pedaço. Ficou com vergonha? Não sei. Cara de pau, cara de pau, peça. Vergonha é não pedir ajuda. Peça ajuda, troca ideia. Está com problema? Relate. Pior coisa do mundo é que chegar na hora acontecer isso. Você dizer que não pode entregar. Tá? E agora vamos aos testes funcionais e testes performance. Né? Fazer uma comparação por um outro olhar. São duas definições aqui. Teste performance, realmente você vai testar a funcionalidade. E teste funcional. E performance na verdade, que você vai testar o desempenho da aplicação sobre uma condição ou um serviço, condição de trabalho. Muitas das vezes, você acha que você sabe e não sabe. Então, um teste performance, você vai testar a essência da aplicação para o de funcionalidade. Mas se também o outro lado, que é o performance, não suportar a funcionalidade, a aplicação vai lá para o espaço. Então, está tudo integrado no fundo. Os testes, no fundo, são uma coisa só. Entendeu? Por exemplo, eu digo isso, como eu citei aqui, um dos grandes erros é que vão gerar requisitos, e vários requisitos desse tamanho. Você podia quebrar requisitos menores, para depois quebrar em casos de testes menores, para fazer coisas menores. No final, vai ficar muito mais fácil você escrever. Muitos erros que eu vejo por aí. Né? Casos de testes pesados, requisitos pesados geram casos de testes pesados. E você, na hora de escrever o teste, fica coisa muito pesada. E aí o que acontece? Você sempre tem que escrever o que for funcional, o que não vai. Isso vale para a automação. Se você vai automatizar um caminho feliz, automatize. Se você vai tomar um caminho infeliz, automatize. Você tem que ver o que você vai automatizar. Do seu ponto de vista de repetição, de viabilidade. Muitas vezes você vai automatizar para daqui a um mês jogar fora. Será que vale a pena? Não sei. Ou então, vou repetir, vou reusar para testar, vou reaproveitar. Aí sim, tudo bem. Entendeu? E um outro detalhe, quando você entra em um passo de teste, você vai ver todos os passos e você vê que muitas das vezes o erro para testar, você não coloca. Muitas vezes você coloca um monte de passos, mas não coloca. Verificar se o login foi ok. Não faz sentido você criar um caso de teste, ou uma situação de teste, um teste, se você não botar lá no meio dos seus passinhos alguma coisa para validar. Vai ser como você disser, vou lá, volto cá. Tá, tudo bem, mas eu queria chegar aonde? Não falar onde, você não tem a resposta. Entendeu? E a ideia é justamente essa. É você dar um outro olhar. Porque muitas vezes, na hora de você escrever o caso de teste, você gera um bug indevido. Ah, como assim? Erro de português, passos em ordem invertida. Você não coloca o português de uma forma clara. Muita coisa muito embolada.
Põe-se no lugar de quem vai ler. Será que o cara vai entender essa porcaria? Não vai, né? Vamos em frente. Então, você tem que ter um outro olhar. Entendeu? E onde é que está o pepino? O teste funcional, você vai... amplitude de técnicas que você vai ver. Tem um livro de teste funcional, só que está esgotado. Tá? Como você vai ver? Justamente isso, você vai amplitude de técnicas para você ver. Cuidados ao lidar com ele. Entendeu? E o pós-pepino é o que? Aquele detalhe. Você vai tratar, você vai acompanhar. E aí, para quê? Para que você tenha um ciclo de vida saudável. Para que ele não volte. Opa, teste performance. Legal. Muita gente não sabe, eu vou fazer uma parte aqui, que eu tenho um segundo mestrado, no completo. Esse mestrado era em simulação. Pô, não era maluco? Mas foi bem no início da carreira. A parte de simulação me conferiu uma qualidade. Tive que estudar a teoria de filas. E teoria de filas é a essência de teste de performance. Cadeia de Markov. Então, cara, não preciso falar mais nada. Tanto que no meu livro de teste de performance eu falo dessas coisas todas. E o teste de performance, você vai olhar o escopo, você vai olhar o ambiente. É difícil ser manual, porque teve um gerente que ficou amigo meu, e até amigo meu até hoje, que ele, vou fazer um teste de performance manual. Duvido. Vai, vou fazer. Ele pegou 50 pessoas do call center, alocou, num sábado de manhã, para chegar todo mundo apertando lá o botão, apertar, não sei o quê. Para chegar à conclusão, é difícil testar performance manual, tá vendo? Não tem como. Tem coisas que são automatizadas, outras não são, mas podem ser. Você tem que fazer uma balança. E você, nisso, você vai testar a estrutura. Que nem quando eu estava fazendo o teste numa operadora, que vocês vão ver aqui um exemplo lá adiante. Tá? Por isso que eu coloco os carrinhos de corrida, porque justamente a performance visa tempo, visa carga, visa desempenho. E na automação, você tem todo um conjunto de passos, de elaboração de caso de teste, tudo, você vai ajustar o script, na automação. Né? E se você entender de lógica, você vai criar seu caso de teste, você vai automatizar. Mesmo que você não conheça muito bem a ferramenta, você vai ganhando aos poucos. Mesmo que você não conheça muito bem, você vai ter uma lógica de entendimento de todo o processo. Você vai criar o script e você vai voltar para a aplicação, ver se ela está ok, o playback, né, o teste, para ver se a execução playback ficou legal. Tá? E para quê? Para que você, no final, quando faz a automação, você vai tirar análise de resultados. Muitas das vezes, eu canso de ver, por isso que eu falei lá atrás, o bug report. As ferramentas dão o bug report. Tá? Mas você não deve ser escravo do bug report. Você tem que subverter o seu próprio olhar. Por quê? Eu já vi gente ter um monte de teste e resultado de teste não fazer. Até que teve um dia que eu fui sabotado. Ô, Molina, fui sabotado. Vocês vão ver que teve cada coisa fantástica. Eu fui sabotado no ambiente. Cheguei lá, vou testar a performance. Beleza, uma ferramenta. Beleza, cheguei lá, não sei o quê, uma ferramenta da era empírica. Cheguei lá, não sei o quê. Molinari, você vai ficar aqui 4 dias para testar. Tá bom. Hoje tem ambiente? Não. Posso testar? Não. Mas eu testei. Segundo dia, você pode testar? Aí os 3, 4 dias que eu fiquei, eu testei. Testou sem ter ambiente? Como é que você fez? Eu peguei os relatórios da ferramenta, comecei a fuçar até dizer chega. Eu parecia um fuçador. Encontrei, mesmo vocês não me deixando testar, porque eu soube que era sabotagem, está aqui o relatório de defeitos que o outro cara veio, que fez aqui no outro dia, que vocês não deixaram ele validar o relatório, mas está aqui o relatório de teste profundo dos testes que ele fez. E está aqui um monte de defeito. Quê? Isso mesmo. Deram acesso para o Molinari aos logs. Eu fucei e descobri. O que eu podia fazer? Eu fui criativo. Isso que é você correr atrás. Você não ter garfo e faca não quer dizer que você não possa comer. Vai de colher, vai de palitinho, vai de pauzinho. Né? A criatividade está aí. Entendeu? E é a mesma coisa. Na verdade, funcional a performance, você vai ter esse outro lado. Né? E que aí você vai fazer essa comparação. Só que performance, você tem teoria de filas, como eu falei. Você tem processo de chegada, processo de fila. Aí, no final, você vai entender. Por isso que, quando você testa performance, tá? Você, muitas das vezes, você não está preocupado muito com o teste funcional. Está preocupado com o ambiente. Aí você vai testar o throughput, não sei o quê. Você vai ver aquelas métricas todas para analisar. Você vai ser o quê? Sintetista. Mas, às vezes, no teste final, você vai ser analista. Essa que é a ideia. Entendeu? Né? E aqui vai, ó, o teste de
Teste de performance nada mais é do que você emular usuários virtuais, para quem não tem ideia. Tá? Você grava como se fosse um teste funcional, mas depois você repete, porque ele bota ali, ele grava as conexões. Porque, Molinari, faz sentido gravar teste de performance numa aplicação local mobile? Não, não faz. Não tem paralelismo. Entendeu? E assim vai. Entendeu? E aonde que está o pepino? Entendeu? Você vai reolhar o seu pepino por um outro olhar dali. Você vai ver onde o pepino está, você vai seguir, entendeu? E você vai analisar os dados da estrutura. Algumas boas histórias, gente. Essa parte é bem legal. O bug que demite é justamente aquele gerente que eu falei. Aquele bug que demite é o quê? Aquele gerente, ele chegou, né, tinha um relatório lá de uma aplicação que tinha desenvolvida. O cliente passou um documento para ele. O documento foi passado para a área de requisitos. Passou para a área de desenvolvimento, passou para a área de teste, o mesmo documento. E ninguém viu uma coisa, tinha uma imagem no documento. Quando aquela imagem voltou para o usuário, eu queria, está aqui, mas não tem essa imagem. O que ele fez? Ele achou, não, você não é, minha imagem não é não sei o quê. Está no documento, está aprovado. O gerente, esse meu gerente aí, que me apontou coincidentemente, ele foi chamado pelo diretor, ele era o diretor da Matriz Brasil, foi chamado pelo diretor da Matriz da Alemanha, viajou para a Alemanha com 50 horas, chegou lá, você está demitido, porque o usuário, que é um usuário de uma empresa grande, escalonou o problema. Teste manual de madrugada. Eu do lado contrário daquela coisa, né? Eu testei, o cara, não sei o que, Molinari, tá bom. Né? Me chamaram para fazer um teste, aí era meia-noite, tinha que entregar um serviço lá, não sei das quantas. Aí testei, tá aqui, toma. Corrigiu, voltou, testei. Quando foi na sexta, sétima vez, Molinari, cara, eu não aguento mais você descobrir tanto bug. Mas você deixou testar. Aí deu meia-noite e pouco, Molinari, para os testes, eu vou aprovar. Isso, o responsável pelos testes, porque toda vez que ele passava, eu descobria alguma coisa nova, que eu fuçava. Porque tem situações que você não consegue descobrir de cara. É o fuço, é você entrar no bit do bit. Aí eu fui o quê? Analista. Entendeu? Né? Teste performance enganoso. Eu digo um outro exemplo aqui, né, que eu tenho uma empresa que eu fiz um teste numa empresa que chegaram para a empresa, você pode testar performance, você vai ter que comprar uma ferramenta de teste funcional. É isso mesmo. Porque não atendia lá a situação, porque é uma aplicação específica. 250 mil. Aí me chamaram lá, Molinari, você vai resolver o problema? Tá bom, cheguei lá. Olha, está errado, dá para você fazer com a própria linguagem da aplicação, mas eu vou ter que programar um pedacinho em si. Aí eu pedi lá alguns dias, né, que na verdade só tinha 4 dias, era tão atolado, já tinha 4 dias no mês para fazer aquilo, nos 4 dias eu fiz, eu gravei e mostrei para ele. No final ele economizou 250 mil. E funcionou com teste de performance sem ele ter que comprar mais nada. Né? E visão inadequada. Essa foi uma outra sabotagem naquela operadora aqui que não funciona, que eu testei e durante o processo do teste, a máquina explodiu. Puf! Então, os usuários virtuais validados pelo fornecedor lá, alguém sabotou, provavelmente, ou então foi um hacker, que aí fez isso. O que aconteceu? Você não tem usuário virtual para testar. Molinari, tem. Aí eu peguei uma outra aplicação open source, que era na época o OpenSTA, botei junto com o oficial, o que aconteceu? De um lado eu botei a galera para testar, e do outro lado eu botei o quê? Só pegando as informações, porque aí eu tinha uma base, né, as informações da estrutura. No final, está aqui a performance, está aqui o resultado. No final, a aplicação de loja não entrou para uma recomendação minha. Não entrou. Eles esperaram uma semana. Todo mundo de dev, todo mundo... não entrou. Por quê? Você foi honesto. Por isso que o bug report é importante. Não deve mentir. Aí o que aconteceu? Todo mundo teve que voltar lá para a Itália e refazer a aplicação. Não preciso falar mais nada. eu botei essa aplicação aí porque a minha mãe está fazendo 93 anos hoje, e ela é super ativa, tipo Molinari. Então, assim, eu tenho quem puxar, e aí, no final, ela é a minha grande contadora de histórias. Né? E aqui já estamos no final, tá? Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que vocês acham que disse essa frase? Um palpite, alguns segundos. Quem escreveu essa frase? Quem disser agora, ganha esse livro. Se não disser, ninguém ganha livro. Homem-Aranha? Vocês acham? Ninguém quer ganhar livro não, né? Quem? Não, eu não. Não? Por quê? Né? Com gênios excepcionais, sem excepcionais. Ninguém viu a resposta? Ninguém viu a resposta?
Bem, ninguém quer ganhar livro, né? Ninguém vai ganhar. Foi uma IA, inteligência artificial, escrever essa frase. Sparrowboot.com. Você vê como é que onde nós pontos chegamos. Vocês estão tendo exemplos com inteligência artificial. Aí, ó, sparrowboot.com. Ela escreveu essa frase. Não preciso falar mais nada. A gente vai em frente. Você tem que olhar tendências, lado tech, lado não tech. Está vendo? O lá tem tudo para IA. Acabei de dar um exemplo. Tá? Não preciso falar mais nada. Mercado de games é importante, a palestra bem legal. Tá? IA está entrando. Para quem quiser entender com o impacto de IA, leia um livro, tá? Muito importante, que é a Segunda Era das Máquinas, da Alta Books. Vocês vão entender tudo o que eu estou falando. Tá? Já naquela época, um livro de 3, 4 fez um sucesso nos Estados Unidos, aqui não fez tanto, mas ele mostra para vocês como é que a revolução hoje está em todo o mercado de trabalho e vendendo problemas. Isso já foi previsto há vários anos atrás. Né? Cloud Computing virá, IoT está aí, você vê que, né, tem um palestrante que fez, né, um lado de IoT. Então, assim, cada vez mais a tecnologia amplia, mas você não pode ficar parado num único momento. E o que você tem que ver para rever, para chegar além? Você vai ter múltiplas habilidades, olhar para ferramentas, mergulho em teste de games, Agile, DevOps, são tanta coisa que não pode esquecer usabilidade. É ou não é? Usabilidade é fundamental hoje em dia. O lado não tech, proatividade, comprometimento, atenção em detalhes, curiosidade. Não precisa ser gênio, não. Mas tem uma curiosidade simplesmente infantil. Tá? Criar hábito de registrar tudo, inglês, nem fala inglês, respeitar o outro, sexo, religião. Se eu falasse isso aqui, vocês vão ver que eu já passei por cada situação, né, que não tem nada demais e é você ser uma mente aberta. Extra, aprender a lidar com o emocional, ter determinação, identificar prioridades, cada vez mais objetos, saber arriscar. E, sobretudo, ó, ser feliz no que faz. Se você não for feliz, você não chega lá. É aquilo que eu falei logo de cara no início da palestra. E, para praticamente terminar, é uma frase minha, essa frase é minha mesmo, eu sou autor. Ou você se transforma, ou você será transformado em algo que não deseja. Quando tive essa sacada assim, eu estava num bar, aí o garçom passou, deixa eu anotar essa frase. O garçom está garçom aqui em São Paulo. A gente boa numa pizzaria. Entendeu? Então, assim, os meus contatos, o meu blog, o meu canal. Também tem quem já passou, já viu meu contato do LinkedIn, só botar Leonardo Molinari, vocês me acham. E para quem quiser, questões, mas ainda tem a WT, o telefone, para muitos eu já dei o cartão. Tá? E é isso aí, gente. Sei que de repente passou um pouquinho do tempo, mas obrigado a vocês aí por tudo. Questão? Obrigado.